Olá, paz do nosso Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Estamos aqui para a continuidade do vídeo parte 5, mas trazendo como parte 6. Vamos continuar falando a respeito da fé. E como falei antes, com mais ilustrações, que esse ensino se torne prático, que esse ensino se torne uma base, um fundamento para que você possa viver o extraordinário de Deus. Então nós temos que cuidar para agir no extraordinário e termos atos que correspondam à fé. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé. Sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato, Tiago diz. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Quando a gente falou antes. Pela obra, pela atitude, ele foi justificado. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Tanto a fé de Abraão como a obra, a atitude de fé, estavam operando juntos. E a fé de Abraão foi aperfeiçoada pelas obras, pela atitude dele. E nós podemos declarar, sou salvo pela graça, vangloriando-se da bondade de Deus. Falar de amor, eu tenho o amor de Deus. Mas se não tivermos atitudes correspondentes com esse estilo de vida, que agrada a Deus, a nossa fé é tagarelice vazia. Então, se nós não tivermos atitudes de acordo com a fé, que não mostrem a nossa fé, é vazio. E nós temos que cuidar para não cairmos no legalismo de que se fizermos boas obras e guardarmos os estatutos de Deus, será concedida a entrada para o reino de Deus. Há também aqueles que acreditam que deixarão de ir para o inferno pela graça de Deus, mas por outro lado podem acreditar erroneamente que só podem receber bênçãos de Deus se guardarem todos os seus mandamentos através da sua própria força. É como se fosse que pelo esforço e pela bondade que as bênçãos de Deus são merecidas, pelo nosso esforço e pela nossa vontade, mas jamais o esforço da carne. Pelo esforço da carne a gente vai agradar a Deus. E em nós não há bondade. Quando chamaram Jesus de bom, ele diz, por que me chamas de bom? Só um é bom, só Deus. Quanto mais nós. Então, esse tipo de pensamento ele é legalista e nos impedirá de chegarmos à verdadeira fé e ao revestimento de poder e de graça. Então, Tiago estava aqui nos protegendo de mera concordância mental com a palavra de Deus e de não explorarmos a verdadeira fonte de poder central, que é a graça. Precisamos, como Abraão, unir palavras de fé e atos de convicção que consolidam mais a nossa fé. E Jesus disse, assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão, não é mesmo? Então, pelos frutos da nossa vida, pelas nossas obras, vamos reconhecer se temos fé e se a graça de Deus atua sobre a nossa vida ou não. Amém? Continuando, a verdadeira fé, ela sabe que a piedade e a obediência são produtos da graça, que só podem ser acessados quando se crê no que Deus disse. A suficiência é de Deus e não dos nossos próprios esforços. Lembrando sempre, a suficiência sempre vem de Deus. É Ele que dá força, o poder e a capacidade. Porque se formos da nossa
própria capacidade, em algum momento a gente vai falhar. Se tentarmos alcançar uma vida piedosa e santa por nossa própria capacidade, nós vamos falhar em algum momento, e isso é certo. As obras da carne não permanecem. Precisamos receber o poder da graça. Se conseguirmos estabelecer essa verdade no nosso coração e mente, evitaremos de ser enganados por sentimentos imprecisos e circunstâncias contrárias ou mentiras do maligno. Enganoso é o coração do homem. Então deixemos de acreditar no nosso coração, né, que muitas vezes é baseado nas nossas experiências passadas e não na palavra de Deus, naquilo que Deus está falando ao nosso coração. E para a gente realmente entender e viver isso, nós precisamos viver uma vida de humildade. Tiago 4,6 diz, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, maior graça a quem é humilde. Os humildes são aqueles que creem e obedecem à vontade de Deus acima do que sentem, pensam ou desejam. Ou seja, eu vou obedecer à vontade de Deus acima do que eu estou sentindo. A minha vontade talvez é outra, mas eu decido seguir a vontade de Deus acima da minha, sentir o que Deus está sentindo, pensar como Deus pensa. E como eu posso fazer isso? Lendo e conhecendo a palavra dele, meditando na palavra dele, eu vou sentir o que Deus sente, eu vou pensar como Deus pensa. As escrituras retratam o orgulho e a fé como sendo opostos. Orgulho e fé, opostos. Humildade e fé andam de mãos dadas. Orgulho e incredulidade também. Incredulidade é um orgulho camuflado e diz que sabemos mais que Deus e confiamos em nosso próprio julgamento. Forte isso, né? Alguma vez você já pensou a respeito disso? De que a incredulidade é um orgulho, que no fundo eu quero dizer que eu sei mais do que Deus, que eu entendo, né, essa situação melhor do que Deus, porque não é Deus que está vivendo ela, sou eu. Então isso é bem realmente importante de a gente refletir. Noite e dia insistimos em orar para que possamos, aqui Paulo está falando, né, possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. 1 Tessalonicenses 3,10. Então, à medida que nós descobrimos a identidade de Cristo, a nossa fé é consolidada. É importante estarmos firmados na fé. Se a nossa fé for sólida, não seremos facilmente removidos dos propósitos de Deus e daquilo que está no coração dele. Cada um de nós, nós nascemos como escravos do ordinário e agora precisamos ser libertos para pensarmos e crermos extraordinariamente. Fomos escravos do ordinário. Pense bem. Então, se nós permitirmos que a palavra de Deus transforme a maneira como nós vemos e realmente acreditarmos nisso em nosso coração, então viveremos como a realeza do céu. Né? Deus recicla as nossas percepções de nós mesmos. A palavra de Deus diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vejam só, vamos parar um pouquinho e voltar. A respeito do orgulho e da humildade. Em Números, capítulo 13, versículo 2 e a 14, né, capítulo 14, versículo 11, conta a história quando Moisés enviou os 12 espias para verem a terra que Deus havia prometido a eles. Então era para eles espionarem aquela terra. E quando voltaram, 10 homens, 10 espias relataram o seguinte. E esses 10, eles foram vistos como pessoas humildes, como os humildes perante a congregação de Israel. Eles disseram assim, a terra realmente mana leite e mel, mas há exércitos fortes, com gigantes, guerreiros experimentados, e nós somos apenas um grupo de escravos recém-libertos. Temos de pensar em nossas mulheres e crianças, como podemos sujeitá-las à crueldade e morte certa? Olha só, eles reconheceram, humildes, que eles não eram capazes,
Como então expor mulheres e crianças, né, a tanta crueldade caso eles perdessem a guerra, porque para eles não tinham capacidade de ir contra aquele povo, porque era uma terra de gigantes. Já Josué e Caleb, eles pareceram orgulhosos, soberbos, pois eles disseram: espere um instante, o que estamos fazendo aqui? Precisamos ir tomar a terra agora. Nós podemos fazer isso. Nós temos a palavra do Senhor que a prometeu a nós. Vamos andando, imagine como os outros reagiram a isso. O povo, ouvindo isso, ficou contra Josué e Caleb e a favor dos outros. Porque Josué e Caleb pareciam orgulhosos, soberbos. Não, vamos conquistar, nós podemos e podemos agora. Porque Deus, a palavra de Deus nos prometeu isso. E Deus, no entanto, ele entrou em cena e disse: até quando recusará este povo a crer? Até quando este povo me tratará com pouco caso? O que soou humilde, na verdade, era incredulidade e orgulho. Basearam-se na sua própria força. Josué e Caleb, olha só, os 10 espias, eles se basearam na sua própria força. E na própria força deles não tinham condições de conquistar a terra prometida. Josué e Caleb já basearam as suas experiências, expectativas, inteiramente na força de Deus. Vamos porque Deus nos prometeu. Vamos e possuímos agora. Eles estavam olhando para a capacidade deles? Não, eles estavam olhando para a capacidade de Deus que tinha prometido para eles aquela terra. E os outros não olharam para a capacidade de Deus, olharam para eles. Por quê? Porque eles não creram, não tiveram fé que Deus daria a eles aquela terra. Embora Deus tivesse prometido, eles não confiaram que Deus daria. Incredulidade. Então, aos olhos de Deus, 10 eram orgulhosos e 2 eram humildes. Então, é necessário humildade genuína para ter fé em Deus. Humildade porque eles sabiam que eles não eram capazes e que eles dependiam da força de Deus. E os outros já pensavam na força deles e não na de Deus. Então, nós precisamos realmente repensar as nossas condições e não vivemos com uma mente de escravo. Nós podemos pegar como um exemplo, digamos que um certo rei, ele tem um filho e esse filho, ele foi sequestrado, ele foi tomado do rei e ele era herdeiro de um trono. Esse filho era destinado a governar, mas como ele foi raptado e levado para uma outra região bem remota no campo, longe do palácio, ele foi criado como um escravo simples, fracassado, ensinado a servir. Então, embora ele tivesse uma ascendência real, ele estava crescendo e vivendo e agindo e pensando como um escravo. Mas aquele rei procurou o filho dele e o encontrou e levou de volta ao palácio. E embora hoje, digamos que ele esteja no lugar de direito dele, seria necessário um treinamento e uma reprogramação para mudar os seus padrões de comportamento de escravo para herdeiro do trono. E a maneira de pensar e interagir com as pessoas e de tomar decisões, elas teriam que ser confrontadas e transformadas. A mentalidade de escravo teria que ser descamada, camada por camada, e substituída por uma mentalidade de príncipe. E então, podemos pensar em nós hoje. Nós nascemos como escravos do pecado. Quantos anos de nossas vidas a gente nasceu com essa condição, escravo do pecado? Mas de repente Jesus nos resgata, a gente aceita e Jesus nos resgatou dessa condição, nos tirou dessa condição. Agora, o que a palavra de Deus precisa fazer? Precisa transformar a nossa mentalidade de escravo para herdeiro do trono de Deus. E é isso que Paulo diz, quando ele fala ali, ele orou para que a realidade, a palavra de Deus fosse realmente presente na vida daqueles que o seguiam. E
ele estava dizendo que cada um de nós nascemos como escravos do ordinário e precisamos ser libertos para pensarmos e crermos extraordinariamente. E Paulo, ele desejava reparar e aperfeiçoar aquilo que estava deficiente e imperfeito em nossa fé. Se nós cremos que não somos diferentes daqueles que não foram libertos pela graça de Deus, nós viveremos como eles vivem. Se nós não crermos que nós somos diferentes, que temos o poder capacitador de Deus em nossa vida para viver extraordinariamente, nós não vamos viver diferente do modo como vivíamos antes, escravos e cativos do sistema deste mundo. Mas se a gente permitir que a palavra de Deus transforme a maneira como nós vemos, como nós pensamos, como realmente nós acreditamos a respeito de nós mesmos, nós precisamos permitir, se nós permitirmos, então viveremos como a realeza do céu. E Deus recicla as nossas percepções de nós mesmos. A palavra de Deus diz assim para nós: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu rei e sacerdote para servir a Deus Pai, a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então vejam aqui, Deus na sua palavra, Ele está transformando a nossa mente, o nosso entendimento a respeito de quem nós somos quando vivemos em Jesus Cristo. Tudo se resume em crermos na verdade acerca de nós mesmos, pois do contrário não teremos acesso à provisão da graça do nosso Deus. Então nós precisamos, a nossa posição ela está baseada não no que nós fizemos ou merecemos, mas nós recebemos por fé, e somos um com Jesus, e tudo por causa da graça de Deus. Então, pela graça de Deus, Paulo disse: sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo aqui estava dizendo: trabalhei, me esforcei, sou o que sou, por quê? Por causa da graça de Deus comigo. Não por mim mesmo, mas por causa da graça de Deus comigo. E esta é a linguagem da fé. Você sabe com firmeza quem você é em Cristo Jesus, sem se importar no que os outros dizem ou pensem a seu respeito. É por isso que Paulo disse: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. E esse poder hoje vive dentro de nós, habita em nós, e porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Então, o amor que eu tenho por Deus consiste no que eu obedecer os seus mandamentos. E a palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Porque quando a gente tem o poder da graça, do Espírito Santo operando em nós, esses mandamentos não são pesados, são leves. Jesus disse que o fardo dele é leve. Pesado é aquele que a gente leva numa vida de pecado e longe de Deus. Esse é pesado. E o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Então andemos por fé e não por vista, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então não é pelas circunstâncias. Se as ondas estão fortes batendo no barco, se os ventos estão fortíssimos,
a tempestade se levantou, não olhemos para a circunstância, mas olhemos para a fé, para a promessa de Deus. Né? Vamos nos colocar como filhos de Deus, usar a autoridade que nos deu para também darmos ordens às circunstâncias. Tudo que vai contra a palavra de Deus pode sofrer mudança. Tudo que vem na nossa vida contra a vontade de Deus, a palavra de Deus, pode sofrer mudança. Somente a palavra de Deus é que é eterna, de modo que o nosso foco tem que estar no que Deus diz e não nas circunstâncias, porque a palavra de Deus não muda, mas as circunstâncias mudam. As circunstâncias são passíveis de mudança, mas a palavra de Deus não. Então, com o que nós vamos ficar? Com as circunstâncias ou com a palavra de Deus? Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Graça nos é acrescentada, graça nos é multiplicada. E o inimigo teme que descubramos o poder que a graça nos transmite. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós hoje. Esse poder está disponível em nós. E é por isso que o inimigo tenta reduzir a graça a um seguro contra incêndio ou a grande cobertura. Porque se nós descobrirmos de verdade o poder da graça em nossas vidas, o que ela realmente é, e andarmos nesse poder, nós seremos uma grande ameaça para o nosso inimigo. Mas enquanto a gente não entender isso, para ele está tranquilo. Não importa que a gente vá para a igreja, não importa que a gente sente lá e cultue a Deus. Importa para ele que a gente não entenda o poder de Deus na nossa vida, para a gente operar contra as obras do maligno. João 14:12 diz: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Olha só, Jesus estava dizendo, se a gente entender o poder da graça, a posição que temos em Cristo, o poder que temos enquanto igreja, nós faremos coisas maiores do que Jesus fez. Se Jesus incomodou o inimigo, imagine a igreja operando num poder, muito maior, e nos dias de hoje. No entanto, será que a igreja, nós como igrejas não estamos dormindo? Será que nós não adormecemos? Como é que está o óleo das nossas lâmpadas? Será que nós temos o suficiente para esperar o noivo chegar? Ou será que vai nos faltar o óleo, que é o poder do Espírito Santo operando em nós? Então, Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Olha só, se a gente pedir, se as palavras do Senhor estiverem em nós e nós pedirmos de acordo com a palavra do Senhor, será concedido. Não tem como Deus negar aquilo que a palavra dele está pedindo, está dizendo. E Jesus disse que Deus é glorificado, o Pai é glorificado pelos frutos que nós demos. E nós seremos vistos como discípulos de Jesus pelo fruto da nossa vida, pelas obras de fé. E Deus é glorificado quando nós vivemos como Jesus viveu, como pessoas que reinam em vida, essencialmente, atendemos às necessidades das pessoas através do grande poder e que há em nós. Porque a igreja, o reino de Deus não é eu, é nós. Eu tenho que olhar o meu próximo. O Senhor Jesus disse que é para a gente olhar o próximo. A gente precisa servir o próximo como ele veio e serviu também. Então, por que simplesmente não cremos? Por que não estamos desfrutando de uma vida piedosa e vencedora? Por que não estamos curando os enfermos e libertando os cativos? Por quê? Se o poder de Deus é o mesmo, se Jesus Cristo é o mesmo, o poder de Deus que opera em nós habita em nós e foi transmitido para a nossa natureza por meio do Espírito Santo. Esse poder pode fazer superabundante mais do que pedimos ou imaginamos, a palavra de Deus diz isso, então por que não estamos operando? Por que não pensamos, imaginamos, oramos em uma escala maior? Por que a nossa fé não é desenvolvida? Influenciados pelo mundo, temos sido mais impelidos pelo que vemos do que pelo que sentimos e pelo nosso raciocínio lógico, intelectual, do que temos sido inspirados pela palavra de Deus. Esta é a resposta. Por que não vivemos no extraordinário? Porque estamos sendo influenciados pelo mundo mais do que pela palavra de Deus.
Desculpas para a nossa falta de poder. Permitimos que aquilo que as pessoas estão pensando e dizendo substitua a verdade. Ouvimos histórias e criamos conclusões que não estão na Bíblia. Para explicar que o poder da graça não é para todos os crentes ou que não está mais disponível. Então a gente busca conclusões que não estão na Bíblia, mas conclusões lógicas, que muitas vezes parecendo espirituais, para explicar algumas coisas, né, que hoje nós não conseguimos realizar. Salmos 103, 2, 3 diz: bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos, nenhuma, não esqueça. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Então não podemos dizer, bom, Deus quer ensinar-me alguma coisa não perdoando o meu pecado. Gente, isso pode ser uma verdade? Deus quer ensinar-me alguma coisa não perdoando o meu pecado? Será que a palavra de Deus diz isso? A palavra de Deus diz isso em algum lugar? Que absurdo seria isso? Se Jesus estivesse entre nós, ele diria o quanto é ridículo acreditar que Deus não nos quer perdoar ou não nos quer curados. Quanto ridículo seria isso? Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Quando os discípulos, os apóstolos não conseguiram curar aquele menino que estava possuído por um demônio. Já imaginou Jesus dizendo isso para nós hoje? E ele teria sim dito, hoje ele diria, e quem sabe, essa palavra hoje podemos trazer para a nossa vida. Geração incrédula e perversa, ele estava falando para os filhos, para os discípulos. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Aí ele pediu para trazer aquele menino, repreendeu o demônio, né? E os discípulos depois se aproximaram dele e perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Nossa fé é pequena. E os discípulos na presença de Jesus não puderam usar uma explicação espiritual que soasse bem para invalidar o poder da graça com base nessa experiência. Eles tinham Jesus para lembrar eles. Por acaso vocês não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Vocês têm uma fé tão pequena? Por que vocês são tão covardes, tão sem convicção? Vocês não têm muita fé. Por que você duvidou de mim? Lembrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hoje ele diria a mesma coisa para nós. Jesus trouxe o céu à terra. E pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Aqui quando Pedro curou aquele coxo de nascença, ele disse a fé no nome de Jesus. Então não é só no nome de Jesus que foi curado, mas foi o que? A fé. Pedro precisou ter fé no nome de Jesus para declarar palavras de cura e trazer a realidade do reino para a vida daquele homem, e assim o fez. Então nós precisamos ter fé no nome de Jesus. Jesus havia dito aos seus discípulos que quando o reino de Deus viesse, a vontade dele seria feita na terra, assim como ela é feita no céu. Pedro sabia que não havia pessoas mancas no céu, sabia que Deus queria aquele homem, né, com saúde. Ele ouviu o Espírito Santo e usou a graça disponível no nome de Jesus, ou mais especificamente a fé no nome de Jesus. Ele operou nesse poder. E mais que poder para nos perdoar de todo o pecado e nos salvar do inferno, a graça tem poder para agir na nossa nova natureza, para nos fazer andar em santidade, trazer a vontade do céu à terra e atender às necessidades humanas. Então nós podemos entender isso usando outra ilustração. Imagine um fazendeiro que alugou as suas terras a vários agricultores e cada um tinha um tipo de cultura diferente. E nessa região passava um rio, né? Porque essa era uma região seca e precisava de irrigação para cultivar.
E digamos que apenas um agricultor instala uma tubulação e irriga, né, a sua plantação. O seu campo floresce e ele colhe muito, e os demais não fizeram isso. Então o fazendeiro vem e cumprimenta aquele que conectou o campo ao rio e repreende os demais por não o terem feito e, portanto, terem desperdiçado as suas terras que ele lhes havia confiado. Agora, vamos trocar, né, o lugar das culturas de trigo, soja, vamos trocar essas plantações por outro tipo de cultura, o perdão dos pecados, a vida de santidade, a cura, né? E imagine se apenas conectarmos o perdão dos pecados. Eu só vou buscar Deus para, né, só na área do perdão dos pecados. E a vida de santidade, de cura? Cadê de reinando em vida? Recursos para atender as necessidades dos outros também, não somente as minhas. Lembra, o reino de Deus não é eu, é nós. A igreja não é eu, é nós. Né? Então, imagine que no lugar dessas plantações, né, então tenha perdão dos pecados, a vida de santidade, cura, e apenas conectarmos o perdão dos pecados no rio da graça e as demais áreas ficarem sem conexão. Desligaríamos a graça das outras áreas pela incredulidade, deixando-as improdutivas. O que acontecerá quando o Senhor Jesus vier inspecionar os campos das nossas vidas? Como diremos a Ele que optamos por não crer na palavra dEle em favor de desculpas que anulam o poder da sua graça? O que diremos àquele que pergunta, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, Jesus trouxe o caminho para a salvação. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra de Deus, a própria palavra que proferiu, condenará no último dia. Então, de acordo com a palavra de Deus, é que nós seremos, então, iremos diante do tribunal de Cristo. Então, nós precisamos fazer, né, reflexões a respeito dessa palavra, de como está a nossa vida diante do Senhor. Será que realmente eu só estou usando a palavra de Deus para algumas áreas da minha vida e estou deixando as outras sem a graça, sem o poder de Deus? Nós precisamos nos conectar inteiramente a Deus, dar liberdade ao Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, para que Ele opere em nós, transforme em nós, e mais oremos para que o Senhor nos dê entendimento de quem nós somos em Cristo, um entendimento profundo, completo, uma convicção, para que a gente ande em poder, em autoridade que Cristo nos deu, desfazer as obras do inimigo, atender, estender a mão ao nosso próximo, andar com piedade. Nós precisamos andar segundo a vontade do Senhor em todo o tempo. Amém? Então, encerro esse vídeo aqui e nós vamos dar continuidade. Mais 2 vídeos e a gente conclui, então, esse tema. Então, eu oro para que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, os capacite a andar no poder de Cristo, abra-lhes os olhos do entendimento, para que as palavras do Senhor sejam gravadas no teu coração e você possa viver atos de justiça, atos de piedade que condizem com a palavra do Senhor e sejamos todos nós vistos como discípulos de Jesus pelos frutos